Quando afinal pessoas de pele clara passaram a ser denominadas como pessoas brancas? Na aula de hoje vamos discutir esta história, mas desde já se inscreva no canal, curta, compartilhe e venha comigo caçar mais esta intrigante história. A nossa história de hoje começa na Londres, na velha Inglaterra. Mais precisamente diante da imponente Catedral de St. Paul, ou Catedral de São Paulo. Erguida como a Catedral Anglicana, onde o Bispo de Londres exerce o seu ministério, ela é também a Igreja-mãe da Diocese de Londres, um epicentro espiritual que, ao longo dos séculos, tornou-se também um palco político e simbólico e também cultural do poder inglês. A primeira catedral ela foi construída no ano de 604 d.C., sob a liderança do bispo Mellitus. Essa estrutura inicial, porém, ela foi destruída após um incêndio em 1087. Em seu lugar, uma nova e grandiosa construção foi encomendada por Guilherme, o Conquistador, isso no final do século XI. A obra levou mais de 2 séculos para ser construída e foi influenciada pelo estilo gótico francês e tornou-se uma das maiores e mais impressionantes igrejas da Europa medieval. Não apenas um templo, mas um monumento à autoridade religiosa e à consolidação do poder normando na Inglaterra. Ao longo do tempo, a catedral testemunhou momentos decisivos da história britânica. Ali ocorreram funerais de figuras centrais da memória nacional, como o do almirante Lord Nelson, de Winston Churchill em 65 e de Margaret Thatcher. Aconteceram também casamentos reais, que também foram celebrados sob a sua cúpula monumental. Mas é no século XVII que o espaço assume uma dimensão ainda mais decisiva. No lado externo da catedral, existia um púlpito público para pregações ao ar livre, o mais importante da Inglaterra Tudor e do início da Inglaterra dos Stuarts. Ali eram proclamadas declarações que moldaram os rumos políticos e também os rumos religiosos do reino, especialmente durante as transformações da Reforma Protestante. Esse local ele ficou conhecido como Paul's Cross, ou Cruz de São Paulo. Hoje resta apenas um memorial, uma pedra esculpida com a inscrição "Aqui estava a Cruz de São Paulo", marcando o ponto exato, onde multidões se reuniam para ouvir sermões que influenciavam consciências, mas que também legitimavam as decisões do Estado. E o que isso tem a ver com a construção histórica da ideia de pessoas de pele clara serem chamadas de brancas? Tem tudo a ver, e eu vou explicar. Era justamente por essa região que passava o tradicional Lord's Mayor's Show, uma das manifestações culturais mais antigas de Londres, que existe desde o século XIII. Não se tratava ali de uma peça teatral fixa, mas era uma procissão itinerante. O espetáculo ele se movia pela cidade e nenhum espectador o assistia do início ao fim, porque ele acontecia durante todo o percurso. Algo que, guardadas as devidas proporções, lembra muito o enredo do carnaval brasileiro na Sapucaí ou em São Paulo. Uma narrativa encenada em movimento, onde símbolos, alegorias e personagens contam uma história ao longo do trajeto. Essa tradição teve início quando o rei João da Inglaterra ele concedeu à cidade o direito de eleger seu próprio prefeito e de possuir um conjunto especial de leis municipais. Em troca disso, ele exigiu algo fundamental, que cada novo prefeito deveria jurar lealdade pessoal ao rei em Westminster, então uma área distante do centro urbano. A viagem anual de barco pelo rio Tâmisa, saindo da cidade até Westminster e retornando por terra, transformou-se rapidamente numa ocasião de grande espetáculo público. Era um evento muito luxuoso, cuidadosamente organizado, repleto de alegorias, encenações simbólicas e também de mensagens políticas. É exatamente aí que a nossa história começa a se aprofundar.
porque é nesse cenário que, em 29 de outubro de 1613, ocorreu um marco linguístico e simbólico de enorme importância. Naquele dia foi apresentado o espetáculo oficial do Lord's Mayor Show, que foi escrito por Thomas Middleton e foi intitulado O Triunfo da Verdade. Tratava-se de uma obra encomendada para celebrar a posse desse novo prefeito de Londres, e ela foi impressa e foi distribuída publicamente. Então não era um texto marginal, não era um texto clandestino, era uma peça oficial, uma peça autorizada, integrada à coreografia política da cidade. A encenação ela incluía alegorias, carros triunfais e um navio cenográfico que simbolizava o poder mercantil de Londres. Entre as figuras dramáticas do navio, surgia ali o rei dos mouros, ou um rei africano, acompanhado ali de sua rainha e de alguns assistentes. E em um determinado momento, esse personagem dirige-se à multidão inglesa e declara: "Vejo espanto estampado nos rostos destas pessoas brancas." Pela primeira vez registrada a expressão white people, pessoas brancas, aparece aqui como designação coletiva da plateia londrina. Não era apenas uma descrição de cor, era um agrupamento, um coletivo. A Cruz de São Paulo representa o espaço da autoridade religiosa anglicana, da disciplina, da moral, da legitimação espiritual e também do poder civil. Nesse contexto, a expressão white people, ou pessoas brancas, ela não nasceu apenas como uma simples descrição cromática. Ela emergiu no espaço simbólico do comércio atlântico, da expansão ultramarina e também do encontro colonial. A cor aqui deixou de ser apenas um adjetivo físico e passou a operar como categoria relacional, definida não por si mesma, mas em contraste com o outro, como nós veremos daqui a pouco. E para compreender a força dessa transformação, vamos recuar alguns passos na história da língua inglesa. Veja só, até o início do século XVII, white, palavra inglesa para branco, não era uma identidade, era um adjetivo. A palavra deriva do antigo inglês wheat, e esse termo ele designava algo luminoso, claro, brilhante. Era utilizado para falar de neve, de luz, de tecidos, de cabelos grisalhos e ocasionalmente, ou quase nunca, de pele. Tratava-se de uma característica visível, não de uma categoria social organizada. A trajetória filológica desta palavra, ela revela uma origem que está ligada à luminosidade. No proto-germânico, nós encontramos uma forma reconstruída, vitas, da qual saem outros cognatos. Mais profundamente, a raiz remonta ao proto-indo-europeu, que reconstruído significava justamente a ideia de brilhar, de emitir luz. E mais profundamente, a raiz ela remonta também a uma língua proto-indo-europeia que reconstruída significava justamente a ideia de brilhar, de emitir luz. Essa mesma raiz acabou gerando em outras famílias linguísticas que preservam o campo semântico da claridade. No sânscrito, sveta significa branco e brilhante, e no eslavo, sveto significa luz. O importante aqui é que o núcleo semântico original dessa palavra não tinha nada de racial. Significava luminoso. Inclusive, como substantivo, o white no inglês antigo podia significar aquela parte clara do ovo, no caso a clara do ovo, né? O fluido que envolve a gema, o que reforça justamente o uso descritivo desse termo. Mas, paralelamente, outra palavra circulava também no inglês medieval como um campo semântico ainda mais amplo. É a palavra fair. Ela podia significar claro de tez ou de cabelos, mas também belo, honrado, justo, virtuoso. Inclusive, na literatura medieval, uma fair lady não era apenas alguém de pele clara, era alguém moralmente elevada. A linguagem cristã associava a claridade à verdade e às virtudes espirituais, enquanto as trevas simbolizavam erro e pecado. Trata-se aqui de imaginário simbólico, nada a ver com biológico. Durante séculos, portanto, europeus não se identificavam primariamente como white, como brancos. Identificavam-se como ingleses, como franceses, como cristãos, protestantes, súditos do rei, enfim, qualquer outro povo. A cor podia até descrever, mas não estruturava coletivamente. Não havia ideia de coletivos brancos. É precisamente por isso que no início do século XVII marca uma inflexão histórica. No ambiente colonial atlântico, especialmente nas colônias americanas,
a palavra white começa a se deslocar de adjetivo físico para um marcador jurídico e político. Vocês vão entender. A necessidade de diferenciar europeus livres de africanos escravizados e povos indígenas submetidos acabou levando à cristalização de uma nova categoria social, que viria a ser conhecida como pessoas brancas, ou, mais à frente, raças brancas. A mudança não foi linguística apenas, ela foi estrutural. Uma palavra que significava brilho passou a designar pertencimento. Uma qualidade física acabou se convertendo em virtude e identidade coletiva. O que antes descrevia neve e luz acabou se tornando uma fronteira social. É nesse ponto que o white people, pessoas brancas, deixa de ser uma combinação adjetiva e passa a operar como uma categoria histórica. A cor se transforma numa posição dentro de uma hierarquia colonial. A palavra não mudou sozinha, mudou o mundo ao seu redor e com ele o significado também. Quando o rei dos mouros, lá no desfile, do alto do navio, ele olha para a multidão e diz: "Eu vejo espanto estampado no rosto dessas pessoas brancas", ele não estava apenas descrevendo rostos claros, ele estava agrupando a plateia como um conjunto distinto. Esta foi a função do personagem. A expressão white people, ela aparece como uma designação coletiva pública, impressa e encenada num evento oficial da cidade. Não surge de um tratado científico posterior, nem de um texto colonial distante. Surge no centro simbólico de Londres, no teatro político do poder municipal. Mas nós estamos falando do inglês, mas e a palavra branco na língua portuguesa? Se voltarmos um pouco no tempo, não somente nos arquivos coloniais, não somente nas leis do Império, mas na própria origem da palavra, nós vamos descobrir que, surpreendentemente, branco, assim como white no inglês, não nasceu como uma identidade, nasceu como significado de luz. Pois é, diferentemente do que muitos imaginam, a palavra portuguesa branco, ela não deriva diretamente do latim clássico mais conhecido. Os romanos possuíam, na verdade, dois termos principais para designar o que hoje chamaríamos de branco. O primeiro era albus, que indicava branco, opaco, fosco, como o cal ou a névoa. O segundo era cândidus, que indicava um branco brilhante, luminoso, radiante. É dessa palavra, inclusive, que deriva o termo moderno candidato, pois na Roma antiga, aqueles que disputavam cargos públicos vestiam togas intensamente branqueadas, simbolizando pureza e legitimidade. Mas a palavra que usamos hoje, branco, não veio de nenhum desses termos latinos, incrivelmente. Pois é, ela veio do norte, veio das línguas germânicas. Isto mesmo. Os linguistas, eles reconstruíram sua origem no proto-germânico como blancas. O significado original desse termo não era uma cor no sentido estático, era uma qualidade dinâmica, algo brilhante, reluzente, polido, refletindo luz. No antigo alto-alemão, a palavra aparece como blanc, significando resplandecente. No francês antigo, também como blanc, já com o sentido de claro ou branco. E é por meio das grandes migrações e das conquistas dos povos germânicos, especialmente dos francos e dos visigodos, que essa palavra atravessa as fronteiras linguísticas e acaba penetrando nas línguas derivadas do latim que estavam na Península Ibérica. Quando os visigodos estabeleceram seu domínio sobre a Península Ibérica, entre os séculos V e VIII, eles não levaram apenas exércitos e estruturas de poder. Eles levaram todo o seu imaginário popular, também suas palavras, sua gramática, sua língua, e também trouxeram essas formas de nomear o mundo. É nesse contexto que a raiz germânica blancar se incorpora no latim vulgar, popular, falado na região, o latim cotidiano, que já estava em transformação e que, algum tempo depois, daria origem à língua portuguesa, ao espanhol e também ao catalão, por exemplo. Gradualmente, essa palavra germânica, ela substituiu antigos termos latinos. No português medieval, branco já aparece com o sentido de cor clara. No espanhol, torna-se blanco e no catalão, blanc. No galego, novamente, branco. Todas essas palavras, elas descendem da mesma raiz germânica ancestral, mas o sentido original ainda carregava seu núcleo semântico primitivo. Não era, antes de tudo, uma identidade, era uma propriedade de luz. Não tinha sentido racial algum. Por exemplo, uma espada branca não era uma espada pintada de branco,
Era uma espada polida, reluzente, com metal exposto e brilhante. Uma arma branca não era definida por sua cor branca, mas por sua superfície nua, luz refletida. Uma bandeira branca era uma bandeira clara, visível à distância, facilmente reconhecível. O eixo semântico desta palavra era visibilidade, era o brilho, era a luz. Durante séculos, portanto, operou como um adjetivo descritivo. Assim como no inglês antigo, wit, que designava uma qualidade física observável, não era uma categoria social estruturada também. Mas na Península Ibérica medieval, as pessoas não se identificavam primariamente como brancas. Elas também se identificavam ali era como cristãs, como mouras, como judias, mais à frente como portuguesas, como castelhanas. A religião, o território e a lealdade política que organizavam esse mundo social. A cor da pele ela até podia ser descrita, mas não constituía ainda o eixo central de nenhuma classificação jurídica. Isso não fazia parte. Não era uma ideia concebível. É apenas com a expansão marítima que se iniciou no século XV, com a abertura dessas rotas atlânticas, com a escravização de africanos, com o estabelecimento das colônias na África, na América, na Ásia, e com a consolidação do sistema escravista, que essa palavra começa a sofrer uma profunda transformação. No mundo colonial, no novo mundo colonial, surge uma necessidade inédita: distinguir juridicamente aqueles que eram livres daqueles que podiam ser escravizados. E sobre isso está um grande debate. Nesse contexto, então, branco deixa de ser apenas um adjetivo de luz, de cor, e passa a operar como um marcador de posição social, de posição jurídica, de posição política. Os documentos coloniais portugueses começam inclusive a aparecer em contraste com outras categorias que estavam surgindo. Branco aparece como oposição a negro, a mouro, a gentil, a índio. A palavra que antes descrevia uma qualidade visível passa então a definir uma fronteira invisível, uma linha que separava a liberdade de escravidão, pertencimento de exclusão, autoridade de subordinação. O que ocorre na língua portuguesa, portanto, é estruturalmente paralelo ao que vimos na Inglaterra com a palavra white. Ambas as palavras têm origens distintas, uma germânica que penetra o latim vulgar da Península Ibérica e a outra que derivou diretamente do inglês antigo e do proto-germânico do norte europeu. Só que ambas compartilham o mesmo núcleo semântico original. Ambas tinham a mesma essência de significar luz. Nenhuma delas nasceu como raça. Isso que é importante entender. Ambas nasceram como uma descrição de luminosidade. A transformação ela ocorre não é na origem da palavra, mas no mundo ao seu redor. Na Península Ibérica medieval, a palavra branco não era uma categoria racial no sentido moderno. As identidades fundamentais eram políticas e religiosas. O indivíduo era identificado como cristão, como judeu ou muçulmano, assim como castelhano, português, aragonês. A fé definia o pertencimento. Mas essa estrutura começou a mudar radicalmente no final do século XV. Em 1449, na cidade de Toledo, foi promulgado um dos primeiros estatutos de limpeza de sangue. Isso após uma revolta contra os cristãos novos, que eram judeus convertidos ao cristianismo e seus descendentes. Esse estatuto declarava que indivíduos com ascendência judaica não poderiam ocupar cargos públicos independente de sua fé atual. E esse foi um momento muito decisivo porque ele introduziu um princípio inteiramente novo, a ideia de que a ancestralidade ou linhagem determinava permanentemente o valor social e moral de uma pessoa. O professor Albert C. Croft ele demonstrou que esses estatutos institucionalizaram a exclusão hereditária. Ele disse o seguinte: os estatutos excluíam os descendentes de judeus, ainda quando fossem cristãos, de cargos, dignidades e benefícios, pelo simples fato de sua origem. Essa afirmação ela revela o que? A ruptura fundamental. O problema já não era mais a religião presente do indivíduo, mas a sua linhagem, a sua descendência. A fé aqui começou a deixar de ser suficiente. O sangue tornou-se o critério decisivo. Essa lógica ela foi progressivamente adotada por instituições religiosas, por universidades, por ordens militares e em toda a Espanha e Portugal durante os séculos XV e XVI. De acordo com o professor Sicroff, a limpeza de sangue se converteu numa condição indispensável para ingressar em numerosas corporações religiosas, civis,
e também universitárias. Isso significa que a sociedade passou a ser organizada com base em uma linhagem hereditária, em uma ancestralidade hereditária. O que nascia aqui era uma nova forma de hierarquia social. Após 1492, com a chegada dos europeus nas Américas e a expansão do Império Espanhol, esse modelo acabou sendo transferido também para o mundo colonial. Aqui nas Américas ele vai sofrer uma transformação decisiva. Nas colônias surgiram novas populações, africanos escravizados, indígenas, os descendentes, e o sistema de pureza de sangue passou então a se fundir com a aparência física. Gradualmente, então, a palavra branco passa a designar aqueles que eram considerados plenamente integrados à ordem colonial ou descendente dos conquistadores europeus. Ser branco torna-se, então, sinônimo de pureza de sangue, e pureza de sangue torna-se sinônimo de acesso ao poder. Esse processo ele é muito visível na legislação colonial e nos sistemas de classificação que ficaram conhecidos como sistemas de castas, que foi formalizado ali ao longo dos séculos XVII e do século XVIII no Império Espanhol. O exemplo mais claro de que a brancura era uma condição jurídica e não uma realidade biológica fixa aconteceu em 1795. Uma história muito interessante que vocês precisam conhecer. Nesse ano, o rei Carlos IV da Espanha, ele promulgou oficialmente o decreto conhecido como Real Cédula de Gracias al Sacar, que isso em 10 de fevereiro de 1795. O que era esse decreto? Esse decreto ele permitia que os indivíduos classificados como pardos, como mulatos ou outras categorias raciais intermediárias solicitassem legalmente a reclassificação como brancos mediante o pagamento à coroa. Ou seja, pagava para se tornar branco. O objetivo era fiscal, obviamente. O Império Espanhol enfrentava uma grave crise financeira após décadas de guerras europeias e de revoltas coloniais. A venda de privilégios raciais acabou se tornando uma fonte de receita, veja só. Sim, pessoas pagaram para se tornar brancas. O decreto permitia que o Estado literalmente vendesse o status racial. As graças ao sacar permitiam aos indivíduos de ascendência mista obter legalmente o reconhecimento como brancos, alterando sua condição racial mediante decreto real. Ou seja, isso significava que a brancura podia ser concedida por uma decisão administrativa. Não dependia exclusivamente de aparência física, mas dependia do reconhecimento jurídico. A historiadora Antuinan, ela explica que por meio das graças al sacar, o status racial tornou-se negociável e a brancura podia ser alcançada por meios legais e financeiros. Esse fato é historicamente extraordinário e demonstra que a brancura não era tratada como uma característica biológica imutável, era tratada como uma posição jurídica, um status que inclusive poderia ser concedido pelo Estado. E entre os séculos XV e XVIII, acabou ocorrendo uma transformação profunda na forma como a diferença humana era compreendida. No início, o critério era religioso. Os estatutos de limpeza de sangue excluíam descendentes de judeus e muçulmanos, mas com a expansão colonial, o critério tornou-se progressivamente racial. A pureza de sangue acabou se tornando associada à origem europeia. E a origem europeia acabou se tornando associada à brancura. Logo, a palavra branco passou a designar não apenas uma cor, mas uma posição dentro de uma hierarquia global de poder. Uma hierarquia que foi construída por leis, por decretos, por instituições. Veja só, o conceito moderno de brancura, ele não surgiu como uma descrição que era neutra da aparência física. Ele emerge ali de processos históricos específicos e que têm datas. Em 1449, o primeiro Estatuto de Limpeza de Sangue de Toledo, ele estabelece essa ideia da ancestralidade. Em 1492, a expulsão dos judeus da Espanha. No século XVI, a institucionalização da pureza de sangue em universidades e ordens religiosas. Já nos séculos XVII até o XVIII, há a consolidação do sistema racial colonial. Em 1795, o decreto de Carlos IV, então, autoriza a compra legal da brancura através
deste procedimento conhecido como Graças al-Sacar. Todos esses eventos demonstram que a brancura foi construída como uma categoria jurídica e uma categoria política. Ela não nasceu como uma realidade biológica, mas nasceu como uma tecnologia de poder, como uma forma de organizar direitos, privilégios e também exclusões em uma escala global. Mas é no século XVIII que essa transformação atinge um novo patamar. Até então, palavras como branco e negro haviam se deslocado lentamente do campo da descrição para o campo da imaginação. Elas apareciam nos sermões, nas peças de teatros, nos poemas, nas metáforas religiosas, existiam como imagens, existiam como contrastes, existiam como linguagem. Mas agora elas seriam reorganizadas dentro de algo ainda mais poderoso, a autoridade da ciência. E este ponto é importante. O que antes era uma encenação, agora se tornou classificação. O que antes era apenas um símbolo, agora se tornaria natureza, na linguagem dos naturalistas, biologicamente determinado. Para entender como isso foi possível, precisamos voltar um pouquinho no tempo, não aos laboratórios, mas aos palcos. A historiadora Virginia Mason, ela demonstra que o teatro inglês foi um dos primeiros espaços onde a diferença racial começou a ser sistematicamente construída como um contraste visual e simbólico. Ela escreveu que personagens negros funcionam como figuras de contraste através das quais a brancura inglesa podia ser definida e tornada visível. Essa frase aqui revela algo muito profundo. A brancura não nasce sozinha, ela nasceu do contraste. Ela precisava ser vista através de um outro. Antes disso, o branco era apenas um adjetivo, uma qualidade da luz, uma superfície reluzente, uma espada polida, uma bandeira visível à distância. Mas no teatro, algo novo acontece. A brancura começa a se tornar uma posição que só existe porque há outro diante dela. Essa mesma transformação é analisada também pela historiadora Kim Hall, que demonstra que a brancura não era uma identidade natural, mas uma construção relacional. Ela escreveu que a brancura emerge como um significante poderoso apenas através de sua associação e oposição à negritude. Essa afirmação aqui ela desmonta uma suposição muito comum. Ela mostra que a brancura não é a origem da classificação racial, mas é resultado dela. Ela surge como resposta, surge como contraste, surge como posição dentro de uma relação de poder. Em outras palavras, o conceito de pessoas brancas não nasce isoladamente. Ele surge quando o conceito de pessoas negras começa a ser sistematicamente definido. E sobre isso nós temos duas aulas aqui muito importantes que já tratamos sobre esta questão. Eu convido você, depois deste vídeo, a assistir. A professora Hall, ela também demonstra que na Inglaterra dos séculos XVI e XVII, a negritude ela já existia como categoria cultural simbólica, mesmo antes da presença significativa de africanos no território inglês. Ela afirmou que a negritude na Inglaterra moderna, inicial, era um significante flexível e instável, usado para marcar uma variedade de significados, incluindo pecado, luxúria, morte, estrangeiridade e diferença. Isso significa que raça começou como linguagem, começou como imaginação, começou como metáfora, antes de se tornar biologia, antes de se tornar ciência, antes de se tornar lei. Mas é muito importante compreender que, neste momento, essas categorias ainda eram muito fluidas. Escuro, moreno, pardo, fosco, mourisco, amarronzado, negro. Temos grande parte deles, inclusive, que já trabalhei aqui no canal e você encontra aulas sobre isso. Esses termos, eles não se referiam a grupos raciais fixos como hoje. Podiam incluir africanos, mas também podiam incluir italianos, irlandeses, espanhóis, árabes, indianos. A cor ainda não era um destino, ainda não era uma identidade fixa, ainda não era biologicamente determinada. Mas isso estava prestes a mudar. Porque em 1735, o naturalista sueco Carl von Linneu publicou uma obra que mudaria para sempre a forma como os seres humanos seriam compreendidos. O livro se chamava Sistema Natural. O objetivo dele era classificar toda a vida, desde planta, animais e, pela primeira vez de forma sistemática, os seres humanos. Linneu categorizou os homens como homem europeus albensens, homem europeu branqueado, homem americanos rubensens, homem americano avermelhado, homo asiáticos fuscos, ou homem asiático de cor fosca, e o homo africano níger,
ou homem africano negro. Palavras que organizaram o mundo. O europeu foi descrito como albincens, tornando-se branco. O africano, descrito como níger, tornou-se negro. Não foi apenas uma descrição, era uma posição dentro de um sistema. A brancura aqui ela se tornou mais do que uma aparência, ela se tornou uma categoria naturalizada. Mas como já demonstrou a historiadora Roxane Wheeler em sua obra, essa transformação não foi instantânea, foi gradual, foi construída. Ela afirmou o seguinte, que a raça não era uma categoria fixa ou estável no início do século XVIII, mas um conjunto fluido e mutável de significados. E também afirmou que diferenças físicas visíveis passaram gradualmente a ser compreendidas como marcadores de distinções naturais mais profundas entre grupos humanos. Essa aqui é a virada decisiva. A aparência, então, acaba se tornando a essência. A metáfora se torna a natureza, o contraste se torna hierarquia. Mas é o historiador Theodore Allen que revela o significado político mais profundo desse processo. Na sua pesquisa, na sua obra A Invenção da Raça Branca, ele demonstra que a própria categoria raça branca foi uma construção histórica deliberada. Ele escreveu que a raça branca foi inventada como uma forma de controle social da classe dominante. Vou repetir, ele afirmou que a raça branca foi inventada como uma forma de controle social da classe dominante. Ou seja, a brancura não é uma descoberta científica, é uma invenção histórica. Mesmo que para isso utilizasse ferramentas científicas, uma ferramenta social, uma tecnologia de poder. Mas por que ela foi criada? Porque a solução foi estabelecer um novo direito de nascimento, a identidade branca, que os colocava à distância dos africanos. Isso significa, então, que a brancura não surgiu quando pessoas de pele clara passaram a existir, porque quase sempre existiram. A brancura, ela surge quando a sociedade decide organizá-la como uma categoria coletiva com significado político. E há pouco mais de um século, na virada do século XIX para o XX, o sociólogo W.E.B. Du Bois nos presenteou com uma ideia muito profunda no seu ensaio. Ele nos mostrou que a noção de identidade racial branca é algo relativamente recente na história. Ele nos lembra que foi nos séculos XIX e XX que as pessoas começaram a reconhecer e definir o que significa ser branco. Essa reflexão dele acaba nos ajudando a entender como a noção de branquitude é uma construção social que evoluiu ao longo do tempo e foi utilizado muito mais que para descrever a cor clara da pele de um grupo de pessoas, mas para a construção de uma ideia de superioridade racial ou de supremacia racial branca. A ideia de raça foi ajustada para justificar e criar um cenário de horror no mundo através de práticas como colonização, escravidão, segregação racial, encarceramento em massa e genocídio de povos considerados não brancos ao redor do mundo. Mas esta é uma outra história. E você, o que achou desta história? Deixe sua opinião nos comentários, terei o maior prazer em ler. E não se esqueça que tudo tem história, tudo é história. A África tem muita história, os povos afrodiaspóricos têm muita história, os povos do mundo têm muita história. E vim aqui contar um pouquinho para você.